Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast, o vosso podcast de heavy metal que funciona como uma espécie de fight club do metal. É isto, nós entramos todas as semanas na arena e lutamos por este género musical. E temos apenas uma regra, falar de metal sempre. Eu sou o Zé e o meu amigo Heavy Metal Fighter é quem? Mr. Nuno. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Rocky Balboa. Tum, tum, tum. In the red corner, no canto vermelho, com a camisa, com a camisa do Benfica e com a camisa Pulp Fiction, José Gancho da direita Vieira. E no canto preto, também com uma camisa preta, que é para só se usa a camisa preta. Nuno Uppercut Melo. É isso. Nadávamos para ring announcers. Nadávamos. Não. Mas para defender o metal, mas a gente vai lá para a arena. Para defender o metal vale tudo. Para defender o metal é pés, é mãos, é boca, é tudo. Não há. Só há uma regra. É falar. Não há regra. Aliás, no nosso caso era mesmo, a gente só conseguia ganhar se a gente falasse muito. Porque acho que em termos de luta. A gente também ganhava por cansaço. Não, cala-te. Não, mas sabes aquela notícia que era. O último álbum Mega, né? Só porreiro. O último álbum Mega, né? E os Metallica? A pessoa, não, cala-te, por favor. Olha, tem uma coisa para falar. Os Metallica, por acaso. O nosso finisher é falar, basicamente. É isso. Finisher e o opener. É aquele finisher que começa devagarinho, mas depois tu chegas a uma altura que tu tens que desistir. Não aguentas. É submissão. Não. Submissão. É assim. Pessoal, é isso. Fight Club do Metal. Estão todos convidados, não é? A joia para entrar neste clube é só 666€. Pronto, não é muito. Não é muito, é só para compensar as pancadas que a gente leva, não é? Temos já aulas para os pontos, agulhas. Temos já aulas gratuitas para quem quiser experimentar. Mas já sabem, depois de experimentar é difícil de largar. É, exatamente. Once you go metal, you can't go back. Never go. Exatamente. É coisa assim. Sempre inglês, sempre poliglotas. A gente está a treinar para um dia entrevistar alguém em inglês. Vai acontecer. It's gonna happen. Last episode, Sons of Metal. Sons of freaking metal. That can play. Alguns tocam melhor que outros, mas pronto. Exatamente. Há muita qualidade. Há muita qualidade diferente às vezes, mas houve qualidade. De certeza que vocês ficaram por conheceram muitos nomes que vocês não faziam ideia, e estamos aqui para isso, para aumentar o vosso léxico metaleiros, e metendo árvores neovoscas por meio e tudo. Estamos aqui para isso. O AMP na vanguarda das neologia metaleira. Hã? Aí está. Mais um título para nós. Mais um título. Isto é nosso. A gente se fosse reis, a gente tinha cognomes com caraças. É impressionante. O primeiro de seu nome. AMP, o primeiro de seu nome. Exatamente. O vanguardista da genealogia do metal. Que ousadamente vai onde nenhum metaleiro alguma vez foi. Exatamente. Senhores dos mares açorianos. Exatamente. Os comandantes da tempestade metaleira. Isso. Era difícil. Os acionistas principais da Satam. Só para nos anunciarem era horas. Era sei lá, uma horinha só para anunciar. Uma horinha e era para coisa resumida. Sim, era só para... Olha, mas por acaso estavas a falar daquilo que a gente falou na semana passada. Genealogia. Da genealogia. E o Lars, por acaso, esta semana partilhou
É os verdade. filhos dele, o Type Houston, até parece que foi combinado. Quer dizer, Não na foi. verdade, eu acho que ele ouve o nosso podcast. Ele ouve Mas, o AMP. pois, A gente faz uma versão. a gente fala, não é? A gente faz um episódio. E ele, de repente, os filhos lançam um álbum. Quando a gente Exato. disse, ei, eles ainda não sabem. Tipo, Ele chegou ao pé dos filhos e disse: This is the time. You're already on AMP. This is the time to put out an album. vá lá. Go! E pronto. É assim. E é assim. E a gente vai estar aqui A pronúncia dele às vezes. A pronúncia dele às vezes falha um bocadinho. Vai. Fica assim um bocadinho. Fica assim um bocadinho. Leste. É. Mas isso é porque. Ele desde que deu aquele concerto em Moscou. Nunca mais. This is the time to put out an album. Long live Mother Russia. Não, um gajo não pode dizer. Um gajo não pode dizer isso agora. Não, estamos aqui a brincar. Estamos aqui a brincar. Isto é só para depois dar clickbait. Ei, o Nuno disse Long live Mother Russia. Cortam este bocadinho, estás a ver? Cortam e depois. Fora acredito que a gente ia ter mais visualizações do que o que é normal ter. Tipo, para aí íamos passar a ter 5.000 em vez de 2.000. É assim. Já era. Ou não. Mas pronto. Bem, falando de coisas fora de contexto. Ou de contexto. Vamos às nossas. Vamos às notícias. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. É isso, pessoal. Trouxemos agora as notícias para vocês andarem à pancada pelo metal. Ou pelo menos para interromperem uma luta. Sei lá. Tipo, estão ali no meio da luta e começam a falar de metal. Dá sempre jeito. É isso. Dá sempre jeito. E acho que se há coisa que nunca que é boa para parar uma luta é falar de música. Eu acho que sim. E então metal, pá. Desde que não se entre em... Já tem umas polémicas, mas pronto. Enfim, vamos lá, vamos para a primeira notícia. Nunca se viu uma luta entre Metallica e Megadeth, por exemplo? Nunca se viu. Nunca. Entre Metallica e Napster. Nunca. Ok, vamos ao que é sério. Isto é o único momento sério do episódio. É isso. Ou não? Mas vamos aí às notícias. O que é que trazes para a gente hoje? O que é que eu trago para a gente? Olha, trago uma notícia muito rapidamente. Que é, vou falar aqui do amigo Miles Davis. Um dos maiores músicos de sempre. E o que é que ele tem a ver com metal? Muito pouco. Nada. Ou nada. Mas há uma história que saiu agora cá para fora a dizer que o Miles era fã de Dave Lombardo. Claro. Baterista de Slayer. Claro. E quem é que disse isto? Quem é que disse que ele era fã do Dave Lombardo? O próprio Dave Lombardo. É isto. A história é que o Dave Lombardo diz que falou com o filho do Miles e o filho do Miles contou que uma vez ele estava na sala a ver a MTV, não é? E estava a dar um videoclipe do Slayer, do Season in the Abyss, não é? E de repente entra o pai e o pai diz: Mas que cena é essa que estás a ouvir para aí? E ele diz: É Slayer. E o Miles diz: o baterista é bom. E pronto. E foi isto. E a partir daí ficou fã do Dave Lombardo. Brevemente teremos um álbum jazz com o Jazz Lombardo Quintet. Lombardo Quintet. Não, é sempre assim, não é? As bandas de jazz é sempre o nome de um gajo e o quinteto o nome de... Não é? Tipo, sim. Acho que sim. Eu diria que sim. Eu acho que sim. Vamos conseguir trazer o Dave Lombardo ao Angra Jazz. Era bom. Eu ia. Era espetacular. O Seasons in the Abyss versão jazz. Olha, mas uma vez a gente falou aqui de um álbum dos Metallica, do And Justice for All, em formato jazz, e era muito porreiro. Era muito bem bacana, mas era fixe. Agora o Slayer era valente. Era. Seria bastante interessante. Bem, é isso. Falem em bateristas. Isto hoje vai ser hoje o nosso noticiário é muito virado à bateria. Porquê? Porque
saiu agora no dia 28 de outubro um documentário muito engraçado para quem gosta de bateria e não só, que se chama Let There Be Drums. É um documentário de bateristas para bateristas. Epá, já vi o Trevor e está muito engraçado. É realizado pelo senhor Justin. Eu vou tentar dizer este nome. Não. Não. Era o único Justin que eu conheço. Justin Kreutzmann. Claro. Claro. É o baterista do. É o baterista dos Grateful Dead. Isso agora por acaso. Pronto, agora tive mal, não é? E tem depoimentos de pessoal como. Tenho o Ringo Starr, tenho o Chad Smith dos Red Hot Chili Peppers, tenho o Stuart Copeland dos The Police, entra também o já falecido Taylor Hawkins. Pelo que eu vi do Trevor, está engraçado, principalmente para quem gosta de tocar bateria e sabe o que é ter os vizinhos a reclamar de barulho e de como é diferente. Ao fim e ao cabo é um bocadinho diferente de quem toca bateria, e isso é sempre considerado o gajo maluco da banda e assim. Mas parece estar engraçado e vai estar disponível na Prime Video e na Apple TV. Portanto, é só procurar e ver. Também vou tentar ver. E está engraçado. Pá. E tem também, olha, entra também o Matt Sorum dos Guns N' Roses. Tenho também, deixa eu ver, o Stephen Perkins dos Jane's Addiction. Tem assim um bocado de pessoal a ver, e é daqueles comentários que parecem interessantes. É isso, pessoal. Let There Be Drums. Sim, senhor. There was drums. And there was drums. Vou falar aqui de uma notícia um bocadinho ao lado, não é? Mas estão a ver aquela música muito antiga e que fica logo na cabeça, que se chama I'm a Barbie Girl in a Barbie world. Life in plastic. Feels It's fantastic. You can push my hair. É isso. Everywhere. É? Imagination. Vai dando a notícia que eu vou dando uma caminha musical por trás. Aqui para trás. Já estavam esquecidos, né? O que era este clássico. E agora voltou novamente às vossas cabeças e vai ser difícil sair novamente. E isto por experiência própria e por visualização aqui do. Estão a ver? Depois de entrar é difícil de sair. É difícil. É isso. O que é isto? Todos nós brincamos com Barbies em pequenos. Todos nós. O amigo Devin mas também dizer que era o Ken não ajuda assim tanto, não é? O Ken também era um bocado uma personagem. Exatamente, mas pronto. O Devin Townsend. O amigo careca, não é? O amigo careca lançou agora o seu novo álbum chamado Lightwork, que aparentemente tinha uma música que utilizava a melodia deste belo clássico Barbie Girl dos grandes. Como é que se chamava a banda? O Jaqua, exatamente, o Jaqua. Então se lembra do Jaqua. Ao que parece havia lá um riff meio funk de guitarra, feito por outro guitarrista, não é? Que o Jaqua utilizaram. E o Devin Townsend pensou que podia utilizar também, mas parece que afinal não pode, não é? Mas pronto, mas deve estar para sair aí uma box set qualquer. Enquanto não sair, não é? Vocês podem sempre ouvir a versão original deste clássico. Ou a minha versão? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Lindo. You can brush my hair. Dress me everywhere. Mais um belo momento. É só. Imagination. Life is a creation. Come on, Barbie. Lindo. Chuta mais. O que é que há mais para aí? Chuta mais. Vamos se calhar aqui ao senhor Instagram. Que é o senhor Instagram do metal. É o David Ellefson. O homem que mostra tudo. Gosta de explora o Instagram de todas as formas e feitios. Parece que o Tommy Lee já entrou em contato com ele
para lhe dar umas dicas. Eu também vi entre todos os episódios agora. Eu também vi. É mais uma personagem para ficar nós. Qualquer dia aparece aí também. Quer dizer, aparece no só no hangar 1. Aqui não. Não chega à terceira. Chega a testar. Também, Estava à base das flash. É isso. É o fala desde lá. Bem, o David Emerson, que também é como o Tommy B, também gosta de mostrar os seus dotes, disse que vamos em brevemente, muito provavelmente vamos ter um documentário do grande Nick Menza. Portanto, isto hoje é só notícias de bateristas. É Bombard, Menza, Bad Derby Drums. E então o Emerson vai participar nesta longa-metragem que vai se chamar This Was My Life, The Story of Nick Menza. E então o Emerson vai ser também narrador. E é um documentário sobre a vida do Menza, e tem também uns riffs do Menza que são inéditos, de um projeto que ele trabalhou entre 2013 e 2015. Portanto, o Emerson tocou baixo para esse projeto, portanto deve ter pelos vistos 100 gravações da coisa, e parece que eles estão na parte da edição de vídeo para fazer o filme, e deve ser engraçado, não é? O Mendes era um grande baterista, e certo. A gente depois quando isto sair, a gente está aqui, não é? Para dar-nos aqui nas notícias, não é? Já sabem que se vocês querem saber coisas em primeira mão, é com o AMP. Aqui. AMP for Send. Qualquer mão aqui second. Ai, pessoal, chegámos a novembro. E qual é a primeira música que vos vem à cabeça em novembro? A primeira música que nos vem à cabeça em novembro, Santo António, não é esta. Talvez o São Martim? Não. November Rain. É isso. Estava difícil. Também estava aqui à procura de outra que não fosse esta. Mas em novembro passa sempre esta música. Sempre. O tempo está a ficar chuvoso, não é? E o que é melhor do que ouvir November Rain do Use Your Illusion? O que é melhor do que ouvir November Rain do Use Your Illusion? Epá, há poucas coisas melhores do que ouvir aquela grande babada, que é capaz de ser uma das melhores babadas de sempre. Por acaso, há uma coisa melhor? É ouvir a versão inédita da November Rain. É completamente diferente, e foi isso que os Guns deram ao povo. É isso, o povo queria, e eles deram. Guns to the people. Inédita. Guns to the people. Outra grande frase do álbum. O Trump ficaria orgulhoso. Não, é isso. O que é que os Guns fizeram? Eles no Use Your Illusion é no 1 ou no 2? É no 1. Aqui um pequeno. O que é que eles meteram a November Rain, mas era com samples da orquestra. Samples. O que é que eles fizeram nesta versão inédita? Não quiseram samples, quiseram mesmo a orquestra. 50 elementos de uma orquestra ali a tocar. E já ouvi, parece-me porreiraça. Eu acho que é fixe. É verdade. Está fixe. Felizmente não retiraram uma das melhores partes. A música em si é espetacular, mas os solos do Sebastião dão um toque àquela música espetacular. E por acaso já se encontrava versões desta música de quando o Axel ainda era pequeno. O Axel gravou esta música muito novo. Não é gravou? Escreveu, não é? Só que um pormenor interessante, eu estou a falar de Axel e a minha Alexa pensa que eu estou a dizer Alexa e está-se a passar. Alexa, quer dizer, houve um nome, fica logo. Fica logo, ela pensa que Axel e Alexa e... Olha, agora não quer. Agora está-me aqui a deixar mal, mas ela estava para a acender. Ela pensa que o Axel é talvez um companheiro dela, uma versão masculina dela, talvez. Era interessante um gajo dizer Axel, open the gate. Era
Neste momento tive quase a abrir o portão de casa, mas Sim, mais uma frase. Esquece, foi estas. mas foi engraçado. Foi engraçado o suspense que houve aqui em casa agora neste momento. Mas pronto, estava eu a dizer que o Axel gravou a versão já piano, não é? E a violão quando ele ainda era mais bem novinho, antes de sequer pensar em que havia Guns N' Roses. E agora tem esta versão com a orquestra que está muito fixe. Já vi uma versão assim um bocadinho como o Elton John, também num MTV Awards, não é? Que também tem ali a orquestra atrás, mas esta agora é com uma orquestra de 50 peças. 50 peças. Isto já não é para crianças. Isto é como os bakes. Isto é como os bakes. Quanto mais peças... Vai aumentando as peças. Mas pronto, é assim. A música está muito porreira. É November Rain. Está no YouTube. Canal dos Guns N' Roses. É só irem lá ouvir. Depois de ouvirem o AMP, não é? Claro. Sempre uma AMP é sempre primeiro. Isso. Olha, última notícia do dia. Última notícia do dia, que é também com dias chuvosos, não é? Já estamos em dias chuvosos, também puxam para quê? Para ficar no sofá. Exato. Ver uma série ou ver um documentário. Nada melhor do que assistir a um documentário do canal História. Nada. Não. Em concreto, estás a pensar agora, era gajo para interromper aqui a gravação e ia ver um documentário no canal. Tipo, deve estar a dar o Alienígenas temporada 125, episódio 532. Que a cabeça do é isto, o canal História. Mas em concreto, o documentário, que vocês estão no AMP, o documentário O Dia que Abalou o Pensamento. É lá. Que nada mais que é um documentário sobre o terremoto de 1755 em Lisboa, não é? E pronto, onde é que entra a parte metaleira aqui? Entra quem é que faz parte do elenco deste grande documentário? O grande Fernando Ribeiro. É isto. O lobo português, o líder dos Municipal, e como se sabe, os Municipal têm um grande álbum que se chama 1755, que é sobre considerado a obra-prima, não é? Considerado por muitos a obra-prima deles. Em português, para mim é o meu preferido até. E resta dizer que o amigo Fernando faz de padre. Ainda não vi, mas quando acabar o episódio vou logo ver este documentário. Exato. E depois dou a minha opinião. Sim. Mas pronto, depois de todas as personagens conseguimos imaginar o Fernando era de padre. Era de padre. Era. Se fosse padre satânico, talvez. Padre Amar. Padre Amar. Padre Amar. Não sei. Aí. Vamos lá ver. O crime do Padre Amar em 1755. Pronto. Pode ser. Seria interessante. Está feito, não é? Vamos entrar no tema da semana. Vamos entrar no tema da semana, que é... Ainda não temos bem um nome para ele. Tipo substituições icónicas de elementos de bandas que não sejam vocalistas. É capaz de ser um bocadinho longo para a nossa capa, mas a gente vai tentar arranjar Vamos tentar arranjar ali um termo. Alterações sem ser lugar. Não, é difícil arranjar melhores alterações de formação não vocalísticas. Não vocalísticas. Exatamente. Porquê é que não vocalísticas? Porque, geralmente quando se fala em alterações em bandas para melhor ou para pior é sempre porque mudou a voz, não sei o que mais, Não, o AMP não entra para esses caminhos fáceis. O AMP vai na estrada de asfalto e faz e vira para de terra e vai assim em off-road. Vamos off-road. Mas vamos. E apanhamos todos os buracos por caminho e saltamos nas bombas. Não queremos caminhos fáceis. A gente quer mesmo caminhos difíceis. Portanto, vamos dar aqui vários exemplos. Mudanças que mudaram o rumo das bandas, a musicalidade das bandas. Geralmente até para melhor, outras vezes se calhar nem tanto. Isto também depois depende muito da opinião do pessoal. Mas sempre membros do vocalista para trás. Isso.
Vocalista. Portanto, Não vamos falar de vocalista vocalistas. não. Hoje não Não temos vamos falar vocalistas. nem Bruce, nem Ozzy, nem Dios, nem Tim Reaper, nem Rob Alford. Pronto, já falamos. Não, mas Já é isso, está. não vamos falar nisso. Não vamos Porque falar. alterações, substituições ou alterações, não é? Às vezes. Só depois do intervalo, ao minuto 60. Ah, não, isso é o Fernando Santos, desculpa. Continua. O Fernando Santos tem uma das melhores substituições da vida dele. Éder pelo Renato Sanches. Foi a melhor substituição da vida do homem e que consagrou o nosso Deus Éder. Quem não se lembra do Deus Éder? É mais ou menos esse tipo de substituições que vamos falar aqui. É isso. Se bem que neste momento a gente todos anseia por uma substituição do próprio. Mas isso são outros 500. São outros 500. Também, olha, é só esperar mais ou menos até ao fim deste mês e a gente já vai provavelmente ver o homem andar. Vamos ser eliminados logo na primeira fase de grupos e depois daqui a 4 semanas ouvimos este episódio e já sabemos. Exatamente. Isto não é um episódio de futebol, portanto, vamos a isso. É isso. Vamos falar dessas alterações, aquelas que tinham que acontecer, aquelas que tipo quando o antigo elemento morre, né? Essas têm que acontecer, ou aquelas que não deveriam ter acontecido e aquelas que a gente gostava que não tivessem acontecido. É isso. Vamos dar aqui um exemplo de todas. Não é? O que temos aí? É isso. Vamos começar talvez pelo Brian Johnson nos... não. Não é este episódio. Não é este episódio, enganei-me no episódio. Agora. Bem, o que é que temos aqui? Olha, uma banda que tu aprecias muito. Os senhores Escaravelhos. Olha. Os senhores Escaravelhos. Outro dia fui correr. Outro dia fui correr, né? Estou a correr num trail. E lá está, nunca vais para o asfalto, vais para os trails. É assim. Para os trails, não é? Encontrei um escorpião. Parecia-me um escorpião. O meu sogro disse que é um lacral. Vamos pesquisar aí um lacral. É um escorpião. Okay. Estava em modo de ataque. Deve ter sido bonito. Foi só uma parte. O Zé estava a treinar trail e acabou a treinar sprint. Ainda puseram, não entraste para a fotografia. Tirei. É já a seguir que eu vou tirar a fotografia. Estava sem bateria. Foi só uma parte. Mas pronto. Por falar, continuando aqui no mundo dos escaravelhos. Toda a gente conhece aquele quarteto fantástico, não é? Uma das maiores bandas de sempre. Paul McCartney, Ringo Starr, o John Lennon e o esqueci-me. George Harrison. E o George Harrison. Toda a gente se esquece do George Harrison, é impressionante. Mas pronto. Mas antes disso, antes da grande formação Beatles, quem é que era o quarteto? Não era igual, não era isto. Havia um senhor na bateria chamado Pete Best. E então, vamos aqui um bocadinho de revista preta de 1960. Já sei lá atrás que isto parece que o Pete Best era para ser o baterista dos Beatles e a coisa até estava a funcionar, mas um senhor de seu nome Sir Paul McCartney, na altura ainda não era Sir, mas ia ser, parece que, por acaso não fui procurar fotografias deste senhor, mas parece que o Paul McCartney não se sentia muito confortável com a boa aparência do Pete Best. É isso. E pronto, aquilo, em 1962 ele não devia gostar do penteado dele, não sei, alguma coisa assim, e por causa disso há quem diga que o homenzinho foi demitido dos Beatles e veio no seu lugar veio o Sr. Ringo Starr. Mas pronto, o John Lennon em relação a isto dizia que isto era tudo mentira, que eles davam-se bem e que o Pete simplesmente foi posto a andar porque era muito lento a tocar a bateria. A história, aliás, o Pete Best não é o... Há mais bateristas nos Beatles. Antes dos Beatles se tornarem aos 4 ou 5.
mas aqueles que a gente sabe. E aquele que o único que fez álbuns com os Beatles foi o Ringo Starr. Exato. O Pete Best era um deles, que quase se tornou, é muitas vezes considerado o quinto Beatle, pelo menos. Há muita gente que Ou o Beatle mais bonito, neste caso, pelos vistos. E acho que ele era amigo do George Harrison. E ele trouxe-o, e depois, se calhar foi isso, né? Se calhar não era tão. O Ringo Starr também não é propriamente um prodígio da rapidez na bateria. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A partir do momento que entrou o Ringo Starr, a bateria ganhou mais um ritmo alucinante que na altura nem o Kit Moon conseguia. Exato. Mas pronto, e pronto, aí nasceu o Quarteto Fantástico que acabou a dar concertos em topos de arranha-céus. Uma das melhores. Bem, é capaz de ser, não sei se é a minha banda preferida. Isto agora aqui é um. Mas pronto. Eu tinha o anjinho do lado a dizer: sim, é os Beatles, e do outro lado, não esqueça dos Metallica. Eu tenho tipo o light side e o dark side. Exatamente. Enfim, diz mais? O que é que eu tenho mais? Ora, por falar em Metallica, eu vou falar aqui de uma, se calhar para mim, a alteração que mais impactou o heavy metal. O que é que eu estou a falar aqui? Acho que toda a gente sabe essa. Estou a falar aqui, para mim, tanto a nível de banda como a nível de movimento metaleiro mesmo. A nível de banda, porque vou falar aqui do Mustaine e do Kirk Hammett. Pronto. É desses que vou falar. A nível de banda, porque Mustaine, para mim, é um deus do metal, hoje em dia, não é? Mas em 1983 já era essa figura em ascensão de cabeleira laranja e era visto por muitos como uma força a ser reconhecida. Até o Kerry King até dizia, quando o viu a tocar, não sei o quê. Só que os amigos de Metallica reconheceram foi que ele não devia fazer parte da banda. Mesmo ali antes de lançarem o seu primeiro álbum, Kill 'Em All. E esta alteração é tão falada que não há muitas coisas a acrescentar, não é? Isto até aos dias de hoje corre tinta sobre isto. Aqui há uns tempos o Mustaine foi ao programa do Joe Rogan e estava a falar que vivia com o Hetfield num quarto, um quarto pequeno, cada um do seu lado num beliche, e criaram ali uma ligação enorme. Só que essa ligação, pelos vistos, também acho que o Mustaine, uma das histórias que se conta porque é que o Mustaine saiu dos Metallica foi que o comportamento abusivo ou agressivo do Mustaine, e acho que uma vez ele pontapeou um cão do Hetfield e pronto, isso também levou a que ele saísse da banda, né? Andar a porrada e tal e coisa, era meio caótico. O Lars também meteu só barulho, não é? E pronto, foi basicamente pararam o autocarro e deram-lhe um pontapé e seguiram com o autocarro, não é? Basicamente foi basicamente a história mais ou menos isso. Entretanto, os Metallica escolhem quem? O Kirk Hammett, o grande Kirky. O Kirky estava nos Exodus, tinha formado os Exodus e os Metallica escolheram a ele, e ele vai, e depois, apesar de ali no início usar um bocado do material do Mustaine, mas depois faz solos como os da One ou da Fade to Black, ou por aí. Sim. Né? E consegue-se perceber como no Kill 'Em All ainda havia ali material do Mustaine, que percebe-se que depois quem ouve o primeiro álbum dos Megadeth parece quase um Kill 'Em All parte 2 ou o que seja, e depois quando já vem álbuns em que o Kirk é que trabalha mesmo com a banda, já se nota a diferença. Claro. E percebe-se aí que o rumo da banda tinha sido pronto, isto foi alterado ali, não é? Muito provavelmente os Metallica tinham continuado naquela onda mais eu não sei, isto na minha mais cabeça trash, mas na minha cabeça há duas teorias. Na minha cabeça eu consigo imaginar os Metallica a continuarem naquela onda trash tipo aquilo mal, mas também eu consigo imaginar que mais cedo ou mais tarde eles convergiam no que são hoje em dia, porque ao fim e ao cabo os Metallica e Megadeth passam ali as duas bandas mais ou menos para a mesma fase, a fase mais melódica, a fase mais, se calhar foi um atrás do outro. Isto dá pano para mangas mas é verdade, era ter uma sei lá, uma máquina qualquer
que conseguíssemos ver um universo paralelo em que Mustaine continuava nos Era Back to the Future. A gente ia atrás e mudávamos ali o acontecimento, exatamente, tirávamos o cão da estrada, sei lá onde estava o cão. metíamos o Mustaine numa clínica de desintoxicação rapidamente e víamos como é que a coisa. Voltávamos para o futuro, víamos como é que a coisa estava, ouvíamos os jovens, fazíamos um episódio do One sobre isso, voltávamos atrás e se a coisa não prestasse, a gente punha o Kirk outra vez, senão a gente formava os Mega Kirk. Qualquer coisa assim. Mega Kirk. Outra Não, mas isto foi win-win situation. Tivemos Mustaine com os Megadeth e tivemos Kirk Hammett, portanto, melhor dos dois mundos, Megadeth e Metallica. Exatamente. Outra substituição, já agora, nos Metallica, que ninguém fala tanto, mas que também mexeu com... Se calhar teve mais impacto que esta, não? Exatamente. Foi em 86, quando morre o Cliff. Quando morre o Cliff e vem o Jason Newsted para o lugar dele. Pronto, ao fim e ao cabo dizem que o Jason nunca teve grande palavra a dizer, mas a verdade é que o Jason era um monstro de palco. E o Jason epá, até hoje, apesar de eu gostar muito do Cliff, o Cliff era um músico excelente, mas o Jason Newsted em palco e os Metallica nunca mais tiveram backing vocals de jeito. Ponto. É que nem é que fosse o back. Não. E pronto. O Rob Trujillo é se calhar dos três o melhor baixista, não é? Em termos técnicos. Mas Cliff Burton também seria. Sim. Também seria fazer aqueles solos, né? Logo o. Como é que começa no Kill 'Em All? Take One. Não, como é que é? Best Solo, não é? Best Solo, Take One. É isso, Best Solo, Take One. E o gajo começa logo, não é? Tipo, impressionante, logo para apresentar-se um baixista desse tamanho. Epá, é um. Pronto, não é? Essa é daquelas que teve a acontecer, não é? Já sabemos, toda a gente sabe, não é? O que é que aconteceu. O Cliff estava lá em digressão no Master of Puppets, lá no norte da Europa, e o Cliff faz aquela aposta com o Kirk Hammett, quem é que fica com o melhor boliche, ele ganha, e apesar de tudo, o destino estava marcado que ele ia sair para o autocarro, e pronto, falecia, não é? E vem, mas a coisa, o que acontece aí? Passado 3 semanas, os Metallica já tinham um novo baixista, já tinham o Jason Newsted, ou seja, a forma deles lidarem com o luto foi mesmo continuar, ou melhor, sim, ou não lidar com o luto, foi continuar e o próprio Jason diz que sofreu um bocado nas costas. Basicamente eles descarregavam o seu luto no Jason. E era isso. Ele era muito incompreendido na banda, e nota-se muito. A gente vê o live sheet, tivemos outras gravações mesmo, era sempre um bocado, pronto, visto assim, vinha de fora, se fosse hoje em dia era booing. Pois, olha, era capaz de ser mesmo. E nós crescemos com o Jason, e bem, falo por mim, eu já acho que falo por mim, nós somos Team Jason, apesar de tudo. É verdade. Apesar do Robert Trujillo estar lá já quase há mais tempo, acho que há mais tempo que o Jason, mas já passou mais, já está há mais tempo que o Jason, é capaz, não é? Acho que sim. 2000, ele entrou em 2003, é verdade. Sou 86 a 2001, 2001 a 2022. É fazer as contas. É verdade. mas só aquela gravação do S&M é impressionante. Muitas coisas impressionantes do Cliff, do Cliff também, mas do Jason. E uma das coisas que o gajo diz logo, quando o gajo ouve a Saint-Anger, o gajo diz, mas que shit é essa? Mas que shit é essa que a gente está a fazer aqui? Logo aí ganhou o meu amor por ele, pronto. Exatamente. E foi-se embora. Depois foi-se embora, é verdade. Veio o Robert. Muito bom estas 3 alterações. Sim, no fim de contas, a conclusão que se chega é que eles sabem sempre substituir por excelentes músicas. Nunca fica... Ao início, o Robert, nós olhávamos de lado para ele. Pois. Isso tinha uma explicação. Ele também gostava muito de andar de lado como o caranguejo.
Exatamente. Era meio estranho. Era meio Era estranho. bem estranho esse andar lá. Mas pronto. Bem, Metallica está feita. Está Arrumamos feito. aqui a página Página Metallica. Metallica está feito. O que é que temos O que mais é que a aí? gente, o que é que a gente pode ir buscar? A gente pode ir Ok. buscar, talvez, aqui, olha, uma rápida. Uma rápida, porque eu até não estou muito por dentro da história, mas também é interessante. Toda a gente também pensa nos Nirvana como aquele trio com o Dave Grohl na bateria, o Novoselic. Novoselic, que tem um nome espetacular no baixo, Jogador de e o hóquei. Parece jogador de hóquei patins. Hóquei patins não, hóquei no gelo. era o ponta de lança da República Checa no Euro de 96. Era o Exato. Poborski punha-lhe as bolas para a área e eu. O Drulovic. Quer dizer, Drulovic, alto para caraças. Drulovic acho que era mais Jugoslávia, mas está tudo bem. Quer ver? É países. Balcãs. Ai. É isso e o. E o Kurt Cobain. Kurt Cobain estava-me a sair, não sei porque Kirk Cobain ainda me estava a suar. Era outro. Era outro. Mas não, antes do Dave Grohl havia um baterista chamado Chet Channing, que é um nome engraçado de se dizer muito rápido. Chet Channing. Tipo Chechenia, Chechenic. É um bocado como os Beatles, um bocado dessa história dos. Eles tiveram uns quantos bateristas antes de encontrarem o certo. Exatamente. Esse Chet Channing. Eu gosto de Chet Channing. O Chet Channing. Era. É um trava-línguas. Ele era baterista antes do Dave Grohl e as coisas até que acho que não havia grandes problemas entre eles sem ser a parte criativa, não é? Acho que eles simplesmente o próprio Chet Channing, eu estou sempre a arranjar a maneira de dizer o nome dele outra vez. O próprio Chet diz mesmo que nunca houve problemas entre eles, continuavam amigos, simplesmente ao seu devido a problemas criativos. E em boa hora, porque o Dave Grohl era aquele baterista. O Dave Grohl é um músico espetacular. Ele tem voz, sabe tocar guitarra, sabe tocar bateria, mas já vi na altura que os Nirvana apareceram, ver o Dave Grohl a dar pancadaria na bateria era bonito de se ver. É lindo, mas depois também havia aquele lado, o lado do concerto acústico, em que ele está a tocar com aqueles com as escovas, é espetacular. É Cabelinho amarrado, não estava atrás assim, está só e a tocar devagarinho na bateria. É engraçado. Grandes Nirvana. O que é que temos aqui mais? Olha, vou falar aqui de outro, que é, há bocadinho falámos da November Rain, que é uma música da antigamente conhecida banda mais perigosa de sempre. Agora já não, agora são mais um bocado de terceira idade e tal. Os grandes Guns, né? E agora vamos falar de uma alteração muito famosa nesta banda, muito famosa, uma alteração. Eles têm montes de alterações. Sim, há duas muito interessantes. Há duas nesta banda muito interessantes. Vou falar dos guitarristas. Guitarrista ritmo, não é? Eu gosto de guitarras. Portanto, vou falar deles. Depois podes falar da outra. Eu gosto de baterias, portanto. Vamos falar da alteração Easy Stradlin por Gilby Clarke. Chamado Easy Dizzy. Easy Dizzy. O Easy Dizzy, para já nunca se dá o devido respeito a ele. E nós já tivemos aqui um grande episódio em que juntámos os dois Use Your Illusion, Double Your Illusion, ou Delusional, já não lembro qual foi era o Double Illusion, ou não sei o quê. E era o Use Both Illusions. Use Both Illusions, pronto. Era assim. Aliás, é mesmo ou Easy ou Gilby, não é? Mas, aliás, ou Easy, ou Gilby, ou Duff, McKagan, a todos os membros dos Guns não se dá muito respeito. A maior parte das pessoas só conhecem o Axl e o Slash. Os Guns é Axl e Slash. Mas na verdade não é. Eles até podem ser a cara, mas sem os outros também não conseguiam fazer música. Não. Mas pronto, a falar do Easy. O Easy
só falar do Appetite for Destruction ou User Illusion, Patience, Sweet Child of Mine, Don't Cry. Só estas 3 contribuições são capazes de ter o canto muito boa, gente. Não é? E ele cantava em algumas partes das músicas, sim, não era? 14 Também, não é? Years. Há muitas músicas, a gente falou, muitas músicas que ele depois. Esta 14 Years acho que era aquela que ele fez. Ele era amigo pessoal ou amigo de infância do Axl. E ele fez, pronto, era a explicar a história deles, uma coisa assim. E ele acaba por sair da banda um bocado porque começa a querer ter um estilo de vida não tão agressivo como eles tinham, não é? E depois também a maneira de gerir do Axl, que é, diga-se passagem, deve ser uma coisa muito interessante. E a banda toda, ele disse que É não estava ditadura, muito. basicamente. Exatamente, ele não estava muito para aquilo e decidiu sair assim no meio dos Illusion, na tour dos Illusion, ou no meio dos Illusions, e entra o Gilby Clarke. E o Gilby Clarke até participa nos videoclipes do User Illusion. Que também é um grande guitarrista. Teve pouco tempo nos Guns, 3 anos. Eu gostava muito do estilo dele. O estilo dele era icónico. Eu com aqueles vences assim pendurados na guitarra, a guitarra muito baixa. Eu gostava muito do estilo do gajo. Era mesmo aquele roqueiro anos 80. Sim, lembra-me o gajo dos Rolling Stones, o Rod. Era o. Exatamente. Agora também me está a falhar, mas. Começa por R. Vamos ver. Até o próprio Zé Pedro dos Chutes também ia buscar um bocadinho esse estilo. Esse estilo assim. E é muito engraçado. E agora a parte da bateria, não é? Também é verdade. Sim, da bateria. Mas também os Guns também tinham no Appetite for Destruction e desde o início, não é? Um baterista que era o Steven Adler, que era grande baterista também. Mas isto é sempre engraçado de ver que eles todos andavam metidos na droga e no álcool, mas há sempre um que eles consideram que está pior do que eles todos. Está demais, não pode. Está demais. E então o Steven Adler foi corrido da banda. Aquilo nunca, acho que até hoje a coisa nunca ficou muito bem, entre eles. As reuniões que eles têm agora são só 3. Exatamente. São o Duff, o Slash e o Axl. É isso. Os outros nunca quiseram participar. É verdade. O próprio baterista que substitui o Adler, o Matt Sorum, também grande baterista e também. Eu adorava o cabeleira dele, a cabeleira, o Bencinho. Ele usava sempre aquelas as luvas de cabedal, as baquetas pretas, uma bateria espetacular. Eu adorava. Era mesmo naquela altura o que dava era Metallica e Guns. E um gajo, vias um videoclipe do Lars e a seguir vias o Matt. Isso era outro universo paralelo que eu gostava de ver. Como é que os Guns seriam se tivessem continuado? Tipo, sim. Se não tivessem desbandado. Porque seriam certamente uma das maiores bandas. Eles são uma grande banda, não é? Mas não tem aquela. Eu acho que os Guns hoje em dia a gente fala de talvez as 2 melhores bandas de sempre, Metallica e Iron Maiden. Eu acho que é mais ou menos consensual, não é? E os Guns têm continuado. Eu acho que se calhar a gente hoje em dia falava nessas 3. Eu acho que eles eram grandes. Acho que eles eram grandes a esse ponto. Mesmo que tivesse tipo num grupo à parte, que não. Pronto, os Metallica já eram mais hard rock, não é? Exato. No hard rock, os grandes abafavam todas as outras. Sim, podiam começar a aparecer bandas aí, quaisquer, mas abafavam todas as outras. Não eles eram uns monstros. É de tal forma que eles faziam tours com os Metallica. Aquilo era talvez uma destas tours deu asneira. Foi. Mas era capaz de ser ter sido uma das melhores tours de sempre. Quem tinha a oportunidade de ver na mesma noite Metallica e Guns N' Roses, acho que
pá, mais, a gente hoje em dia já não consegue ter concertos desses. Acho que não. Mas pronto. Muito bom. Está feito de armas e rosas. Armas e rosas. Para todos. Armas e rosas para todos. O que é que a gente tem mais aqui? Olha, isto realmente se há pessoal que sai e entra em bandas é bateristas. Mas se calhar vamos aqui não sei, se calhar vamos meter aqui mais um guitarrista por meio. Olha, foi outro que sai, a pessoa que sai parecia que tudo ia se acabar e que ia piorar, mas quem lhe venha substituir faz igual ou melhor. Estamos a falar de KK Downing e Richie Faulkner. Sim, é verdade. O Falcão. O Falcão. E o Downing. e o Downing Street. Downing Street. Nasceu nessa rua, parece. Nasceu, ou morava no número KK. O número 10 ou coisa. Bem, KK Downing sai dos Judas. Dos Judas? Judas. É especial. O KK Downing sai dos Judas em 2011. Ele já estava na banda. Era dos fundadores. Era um dos fundadores. KK Downing, na spot diferencia o som do Judas do KK Downing. Muito do que se inovou no metal e tudo saiu das mãos deste amigo. E pronto, eles quando ele saiu, o pessoal pensou que se calhar mais do que quando o Alford saiu ia acabar os Judas. Mas depois eles encontraram um senhor chamado Richie Faulkner, que infelizmente não é uma pessoa muito forte de coração, pelo que se tem visto nos últimos tempos, mas o homem está-se a aguentar. Mas o que ele tem de fraco no coração tem de velocidade nas mãos, que o homem também toca também muito. É 30 anos mais novo que o que também, portanto, ajuda. Ninguém diz. Ninguém diz por acaso a idade pronto. A idade é o posto, né? Mas é verdade. Foi KK Downing, que é um senhor, não é? Um dos grandes influenciadores do metal. E pronto, não é? Deixou em 2011 os Judas, não é? Também um bocado farto um bocado não é pelo declínio da banda, mas um bocado pelo, sei lá, o gajo devia estar farto. Então, o que é que ele fez? Estou farto de uma banda do Judas Priest. O que é que eu vou fazer? Vou mais a criar a minha própria banda, que vai se chamar os KK Priest. Muito melhor. Esta banda. O que é que se diz da banda? Estou farto disto. Agora vou criar uma banda muito melhor que vai se chamar KK Priest. E não me vou fartar. Não vou fartar desta. Esta vai ser muito melhor. E o que é que ele fez? Foi chamar Team Ripper Owens. Exatamente. Todos aqui renegados. Vamos embora. É verdade. Devia ser os Renegade Priests. Exatamente. Vai ser a próxima. Vai buscar mais algum que saia. Vai sair dos KK Priest e vai formar outro Priest qualquer. Farto dos KK Priest. Estou farto disto. Muito bom. Mas é isso. Mas sim, é mais uma substituição que o Faulkner continua a avançar. Já avançou uns quantos álbuns com os Judas e não. Há aquele filme, o Meet the Faulkners. É isso, Meet the. É um reality show sobre a vida dos Judas. Meet the Faulkners. Vamos a outra. Vamos a outra. Olha, e o que é que dizes do Mike Portnoy? Podemos ir ao Mike Portnoy? Gosto também. Entra no episódio 6 do Meet the Faulkners.
Mike. Eu também gosto. É considerado um dos melhores bateristas do mundo. Sim. Está sempre metido em montes de Grandes projetos. baterias. Ainda nunca tocou no Judas. Ainda Sim, nunca tocou nos Judas. o homem que tem uma bateria que é quase preciso de um GPS para tocar naquilo. Mas era a Green Monster, não era? O Monster Green e a. Como é que é assim, já? Purple Green. E a Purple Green, não era? Purple Monster. Purple Green. Já estamos todos. Purple Green. Purple Green. Já é mistura, já estamos com mistura. Já precisamos patrocinar a bebida energética. Desta maneira. Mas pronto, o Mike Portnoy fez sucesso. Foi nos Dream Theater, como toda a gente sabe. Está para voltar, não é? Está para voltar, exatamente. Mas enquanto na volta estava o. Enquanto na volta estava o Miguel Manguite, em português. Que é o Mike Manguini. Eu acho que Manguini, caralho. Eu acho que em português é o Miguel Manguite, né? É o Manguite. Então, em vez de ser assim, é outra coisa. É, exatamente. Faz-se só com em vez de juntar vários dedos, faz-se só com. Portanto, o Manguite, o que é que o Manguite fez? Olha, fez o Manguite ao Portnoy e estava a tocar nos Dream Theater. Os Dream Theater continuam a lançar álbuns. O Manguite não é nada. Não é nada inferior ao. Cuidado com as palavras. É verdade. Vamos continuar. O Manguini não é nada. Não tem uma qualidade nada inferior ao Portnoy. Tem um bocadinho inferior. Tem um bocadinho. Portnoy é Portnoy. Portnoy, não é? Mas é engraçado que eles mantiveram o Mike, eles não conseguiram foi o Portnoy. Não, eles só têm baterias para pessoas que se chamam Mike. É isso. É um que tem um nome que pode ser transformado em Portnoy e outro que pode ser considerado um Manguite. É assim. Nunca me tinha passado na cabeça isto, mas pronto, ok, agora vai. Um gajo, é só brincar com as palavras. É só brincar. Mas é assim. É assim. Fora de brincadeiras, são dois grandes bateristas. Neste momento, o Manguini que está nos Dream Theater, mas há rumores do regresso do Portnoy e das duas uma. Ou eles vão precisar de 2 palcos, cada um para a bateria de cada um. Para ter 2 bateristas. No palco secundário, a bateria do Purple Monster. Ou então vai ser tipo o Bruce quando quis voltar aos Maiden, ou assim. O Manguini quando der por isso já lhe fizeram um Manguini. Já anda. Recebe uma carta a dizer, olha, vai ser Natal. Eles gostam de ser no Natal. É isso. A prenda de Natal vai ser e depois ele forma mais uma banda de renegados com o Bass Bailey e assim. O Bailey's Streeter. Como é que se sei lá. O Mike Portnoy também substitui outro, não é? Exatamente. Vai substituir o grande Ref. O Ref, exatamente. Nos Avenged Sevenfold, os Vingados 7 vezes. Eu hoje estou para traduções, não é? O Mike Portnoy substituiu o The Ref quando o Ref Sullivan infelizmente também morreu, não é? Mas ele também durou pouco tempo lá. Também o pessoal dos Avenged Sevenfold disseram não, tu tocas muito e a gente tocas demasiado para a gente. Não, também toca muito, isto é. Mas foi numa altura a ver que os acho que foi mais o Mike Portnoy que disse, já estou farto, agora vou para outra. A verdade é que para o estilo de música que o Mike toca, eu acho que a Avenged Sevenfold nunca ele tem que voltar aos Dream Theater e pronto. Exatamente. Mas pronto, o Portnoy substituiu durante os tempos, depois veio o Aaron Elliott J e depois ainda veio o Brooks Walkerman, que é o atual o homem que anda, não é? Não é Walker, é Walker. Walker Ranger de Texas. Exato. Ainda estou no mito da folk. Mito da folk. Mas pronto, os Avenged Sevenfold
foram substituindo. Epá, há quem diga que os Avenged Sevenfold agora estão muito bem. Eu sou mais de uma época mais a vida da altura do Will to the King. City of the Eagle. Mas pronto, por isso, para mim, algumas substituições foram boas, para outras substituições foram melhores. Neste caso, acho mas, que nenhuma delas foi grande coisa. Não, acho que é o David Jake que está na altura do Will to the King. Eu gosto muito da bateria, do som da bateria dele. Mas pronto, é isso. Vamos a outro? Olha, tem aqui outro. Força. Olha, um que a gente já falou daqui várias vezes noutros episódios, até com o nosso companheiro Mike, que é a substituição. Não é bem substituição, foi outro que disse que estava farto. Vou até escrever uma música chamada I Want Out. Mesmo I Want Out. Estava farto. Out. Estou farto. Isto é fixe. Não sei se eu quero sair. Ir. Daqui para fora eu quero sair. Ir. Mas pronto. Quem fazer uma banda de metal dos grandes. Só com traduções. Só com traduções. Era espetacular. Desde o início das nossas vidas, a gente é puxados para formas pequenas, ninguém nos pergunta o que queremos ser. Na escola eles dizem o que queremos ser. Ok, pronto, tá bom. Evelyn. Era isso. É isso. Era lindo. E eles começam a falar e nunca param. E a certa altura tu desistes. E só há uma coisa que tu tens que saber. Eu quero sair. Ir. Eu quero sair. Ok, vamos tentar ainda com as poucas pessoas que ainda estão a ouvir isto. Continuem os resistentes. Evelyn, Psyche Hansen. Vou ver aqui na nossa Twitch que ainda tem pessoas aqui. Ainda temos. Olha, saiu Kai Hansen logo a seguir aos Keepers. Pronto, Kai Hansen era um dos membros fundadores. Saiu Kai Hansen e pronto, os Evelyn passam por uma fase assim menos boa. Um dos álbuns que o Nuno gosta muito. Consigo encontrar coisas boas. Desde que apanhámos isto, que metemos ele dentro desta cadeia. Eu consigo encontrar coisas boas no Chameleon. Mas o Chameleon e o Pink Bubbles Awape têm um guitarrista que substitui, que é o Sr. Rowan Grapple. E o Sr. Rowan Grapple, eu acho que ele está numa das melhores fases do Javelin. Mais a fase que entra. Não. Na fase que entra depois o Andy Darius. A gente ainda pode falar de vocalistas, não é? Mas depois, quando entra o Andy Darius, o Sr. Rowan Grapple, desde escrever certas músicas a riffs espetaculares, solos espetaculares. E aqueles videoclipes icónicos do Where the Rain Grows, ou assim, com aquela guitarra. e com o capacete das obras. Com o capacete, exatamente. Mas, entre outros, não é? Mr. Ego. Mas pronto, ele participa em álbuns como o Better Than Raw, Dark Ride, os Master of the Rings, o Time of the Oath. Acho que ninguém pode ficar indiferente à guitarra, ao som da guitarra que este senhor trouxe. E pronto, eu acho que até hoje ele é um bocadinho. É um bocadinho. Eu gosto muito do Kai Hansen. Kai Hansen, pronto, ainda agora voltou e trouxe outra vez aquele som porreiro ao Javelin. Mas essa fase do Road Grapple é realmente. É muito boa. É muito boa. Ele depois também, entretanto, saiu. Problemas criativos, não é? A banda não estava a gostar muito. Isto é a prova que ele tinha influência na banda, porque o som a banda despediu porque não estava muito contente com o som que a banda estava a seguir. E a seguir vem o Sasha, não é? O Sasha Grasstrander, que o meu hoje não estou para falar mal, que Sasha. Depois entra e também tem o Javelin continua a fazer música porreira, mas tem
Ainda não tem Não o é. peso Não, dos outros. É tipo não o tem. Trujillo deles. Exatamente, exatamente. E depois ainda por cima usa guitarras foleiras, pá, como aquelas Não, guitarras. ainda não. Não. Pronto. Mas Ok, pronto. bem. Epá, e não sei se temos mais alguém. Temos Temos um um último. último guitarrista. Também guitarrista. Um dos fundadores dos Slayer, não é? Jeff Ah, Hanneman. Jeff já Hanneman, foi, não é? que tinha uma guitarra que tinha tinha um design que era da Heineken, que era Hanneman. Não sei se já viste essa guitarra. Mas pronto, ele Não morreu. vi, não vi. Ele morreu em 2013. Pronto. Foi como uma doença qualquer de. Uma picada qualquer de uma aranha, o que é que fez? Pronto. Começou. Não sei. Chamada morte E estúpida. é morte. Daquelas mil e uma formas de morrer. Uma picada de uma aranha. Exatamente. É isso. É mais um documentário que vamos ver a seguir. Mais um comentário, vamos ver a seguir. No, mas a cena do Discovery Channel. Mas o que é, quem é que é o Jeff Hanneman? Já falámos aqui, um dos melhores guitarristas de sempre. Dentro dos Slayer, se calhar era o compositor principal e não era uma pessoa adepta de correntes nem de espinhos e picos como o Kerry King, mas Correntes de calmo. Correntes daquelas correntes de barco. de barco. mas era um músico espetacular e só escreveu músicas como Angel of Death, Raining Blood, South of Heaven, War Ensemble, Sins in the Abyss, Dead Skin Mask. Eu tive que ficar aqui a noite toda a dizer músicas deste homem que era impressionante. E quem é que eles escolheram para substituir? O amigo Gary Holt. O amigo Gary Holt, que é um dos fundadores dos Exodus, do amigo Kevin, né? E que foi chamado para substituir o Jeff e ele disse logo, ok, vou já a seguir. Mas vou levar a minha t-shirt que diz Kill the Kardashians. Era o que ele tinha. Ele tem uma quantidade dessas t-shirts e trouxe e tocou. Até que em 2019 os Slayers disseram, epá, pronto, não queremos tocar mais, vamos te reformar. Depois daquele processo em tribunal das Kardashians sobre os Slayer. Ah, não, isso é outro. É mentira, não é nada disso. Mas sim, os Kardashians. Ainda aguardamos ver a Kim Kardashian com uma t-shirt dos Slayer. Não foi a Kim Kardashian, foi uma outra. Uma das outras, não é? Uma das outras. Também vestiu uma, não foi? Não é? Dos Slayer? Foi o só do esteiro. E depois foi logo. Acho que foi logo Foi a seguir. engraçado. Eles escreveram. Ou ele meteu na camisa. É isso. É isso. Engraçado. Pronto, é isso, Ah, né? Temos assim rápidos, muito rápidos. Temos o Bill Ward pelo Vinny Appice nos Black Sabbath, bateristas. Bateristas. O Rapid Eddie Clark. O Rapid não, o Fast Eddie Clark. O Rapid. Estava aqui a traduzir assim. É sinónimo, é sinónimo. O Fast Eddie Clark pelo Phil Campbell nos Motorhead. E é isso. Tínhamos também o Jay Weinberg nos Slipknot. Falámos no último episódio, o filho do Max Weinberg, que pronto, substituiu o Joey Jordison nos Slipknot, depois também do Fove Smith. Mas pronto, a conclusão moral da história, os bateristas estão sempre para trás e para a frente. Basicamente é isso. Mas vocalistas é que não. Vocalistas. Não, falta-nos uma. Que estávamos a esquecer de uma. Estávamos? Randy Rhoads. Randy Rhoads. Que vergonha. Não podíamos acabar. Olha, despeço. O Randy Rhoads ligou-nos agora e foi o toque. Isto Falámos em Motorhead. Motorhead. Está mesmo a precisar de acabar. Está mesmo a precisar. Mas é verdade. Foi. Pronto. O Ozzy começou, não é? Chama um prodígio da guitarra como o Randy Rhoads. O Randy Rhoads faz 2 grandes álbuns como o Blizzard of Oz e o Diary of a Madman. Depois, infelizmente, morre, né? Numa avioneta. E quem é que eles escolhem? Jake Lee. Jake Lee, que também não dura muito tempo, acho eu. Parca Tamun, ok. Uhum. E depois, quem é que vem? O grande Zé Quadro. Que continua. Vai saindo e vai entrando, mas continua. Também tivemos já Gus Guy pelo meio.
Mas esses três. Já vários, é isso, exatamente. O Zach Watts depois do Randy é talvez o Randy e o Zach Watts são os dois guitarristas do Ozzy. Basicamente é isso. Sim, eu acho. Se os dois fossem vivos hoje em dia, provavelmente o Ozzy já tinha dois guitarristas. Acho que ele não conseguia. Era mais uma daquelas. Como é que tu dizes? Do universo paralelo, não é? Era mais uma que era interessante de ver. Não, acho que o Zach não entrava. Não. O Randy é o original. O Randy, se ainda fosse vivo, não sei. Ou era um. Ou era ou era o Marty Friedman. O Marty Friedman, exatamente. Ou era o Marty Friedman, ou então ainda estávamos aqui a ter o Ozzy já de cadeira de rodas e o gajo a dizer: não, continua, tem que ser mais rápido. Tem, o Ozzy, tem mais 30 mil solos aqui para exatamente, e o Ozzy, mas that's too fucking fast, man. Não. Não, eu faço mais devagar, mas continua. Mas é assim. O Ozzy já não seria o Patient Number 7, já seria o Patient 1, qualquer coisa assim. Patient Number 9. Ou Number 9. É assim, pessoal. Está feito de substituições não vocalísticas. E pronto. Não vai ser. Vai ser um nome que vai ser trabalhado. Vai ser trabalhado. Mas de substituições que influenciaram bandas sem ser pela voz, qualquer coisa assim. É isso mesmo. Se vocês se lembrarem de mais alguma coisa, já sabem. Estão à vontade para comentar, estão à vontade para falar com a gente. Já sabem que a gente está sempre aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. O Elon Musk finalmente comprou o Twitter e já disse que a gente não precisa pagar os 8 euros para ser uma conta certificada. É o AMP está lá. Já somos da casa, né? E pronto, portanto estamos no Twitter também. E usem e abusem dos nossos canais. É assim, pessoal. Episódios, já sabem, ouvir os episódios para trás, os episódios para o pessoal que acompanha isto, muito obrigado. E para a semana estamos cá com mais um episódio fortíssimo. Muito forte. É assim. Muito forte. Para a semana vai ser aqueles muito fortes mesmo. Exatamente. Fortíssimos. É isso, pessoal. Para a semana estamos de volta e já sabem, haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem metaleros.